E eu quero ler um texto da palavra do Senhor para começarmos esse momento, que está lá em Atos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6 e depois dos versículos 41 a 47, para depois entrarmos na palavra. Você que trouxe a sua Bíblia, abra, ligue, sintonize, né? Entre lá no Google e procure, porque hoje em dia não é só Bíblia de papel, apesar de que eu também sou fã da Bíblia de papel. Gosto daquele barulhinho de Bíblia. Teve até uma campanha lá na nossa igreja que o pastor disse: traga a Bíblia e abra a Bíblia. Aí ele falou: eu quero ouvir o barulhinho da Bíblia. Sabe aquele barulhinho das páginas virando? Nós somos da época, irmãos, que a gente decorava os livros da Bíblia. Tinha as musiquinhas na escola bíblica para a gente decorar a ordem dos livros da Bíblia. E na escola bíblica fazia concurso de quem achava o texto mais rápido, né? Nós somos dessa época, irmãos, né? Pisamos na lama do dilúvio mesmo, né? Hoje a modernidade trouxe muita facilidade. Que essa facilidade não te torne um preguiçoso da leitura da palavra, mas que ela permita que você tenha a palavra sempre à mão. Teve um dia um jovem, né? A gente chegou, o líder de jovens, para o aconselhamento dele, falou: irmão, cadê sua Bíblia? Falou: está em casa. Não, mas você tem uma Bíblia no celular, né? Aí ele não tinha um aplicativo de Bíblia no celular. Falei: como é que você lê a Bíblia? Falou: pastor, eu dou um Google. Falei: uai, né? Não vamos ser preguiçosos da leitura bíblica, nós vamos ser diligentes na leitura bíblica. E esse é um tempo que a palavra do Senhor tem se revelado, mas ela só se revela para quem lê. Para quem não lê, vai ficar ouvindo o que os outros falam e corre o risco de ouvir bobagem, porque tem muita bobagem hoje em dia. Atos capítulo 2, versículo 1 diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se repartiam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Versículo 41 em diante diz: e os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Feche seus olhos, Pai. Nós lemos a Tua palavra, nós Te adoramos nessa noite, uma noite memorável, Senhor. Como nós cremos no nosso coração e o Senhor revelou, o Senhor falou ao meu coração, essa é uma noite profética. Essa é uma noite onde presente, passado e futuro se alinham neste lugar, nessa janela de dispensação, onde o Senhor traz as sementes plantadas no passado, onde o Senhor traz as lágrimas derramadas no passado, onde o Senhor traz todo o preço pago num passado para o presente, para determinar o nosso futuro. E o que nós vemos, Senhor, é um futuro de coisas novas, baseadas na Tua palavra, mas coisas que abalarão as estruturas da terra, as coisas que farão com que sejam confundidos os sábios, as coisas que farão com que os fracos sejam elevados, as coisas que farão com que os enfermos sejam curados, confundirão as estruturas da terra e trarão a Tua dispensação sobre nós. Eu quero declarar que esse é um tempo propício, esse é um tempo profético, as janelas dos céus estão abertas deste lugar, e tudo aquilo que foi profetizado sobre essa cidade, chegou o tempo do cumprimento. Nós viveremos os melhores dias da igreja do Senhor nessa terra. Seremos perseguidos, seremos atacados, mas seremos mais do que vencedores, e a cada dia, vidas e vidas chegarão neste lugar e se juntarão a nós. Nós viveremos um tempo de uma dispensação profética e apostólica, onde o número daqueles que o Senhor nos enviará será infinito. Nós não teremos
daremos espaço, Senhor, para as pessoas que o Senhor vai enviar para este lugar, que o Senhor vai fazer com que se convertam, porque, Senhor, essa palavra está profetizada desde os tempos dos tempos, e nós buscamos essa noite por esse avivamento, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Como eu brinquei mais cedo, parece que o bispo leu o meu esboço, e eu quero confessar algo para vocês. Eu não sei se foi quarta ou quinta-feira, eu estava dormindo e eu sonhei com essa palavra. Eu literalmente sonhei com cada tópico, com cada frase que seria colocada. Eu passei o meu sonho pregando aqui neste lugar. Eu nunca tinha experimentado isso. Eu já tinha ouvido falar de pessoas que receberam canções em sonhos. Eu já tinha ouvido falar de pessoas que receberam palavras em sonhos, mas eu não tinha experimentado isso. E foi algo tão nítido, tão claro, que a pregação veio completa e pronta. E eu acordei 4 horas da manhã com aquilo tudo na minha cabeça e estava muito bem formatada. Só que eu não fui tão diligente, eu dormi e não anotei. No outro dia eu acordei, irmãos, com uma culpa tão grande que eu fui pedir misericórdia para o Senhor. E Ele trouxe tudo de novo, graças a Deus, porque o Senhor é misericordioso. Mas o que eu quero dizer com isso é que essa palavra, ela não foi mera e simplesmente elaborada para te emocionar ou para fazer você sair daqui animado. Essa é uma palavra que veio do céu para o meu coração e agora nós vamos fazer com que ela saia para o seu coração. E a única coisa que eu peço é que eu não atrapalhe o mover de Deus, que eu consiga transmitir tudo aquilo que o Espírito Santo trouxe. E o primeiro ponto que eu quero trazer sobre avivamento, nós vamos falar essa noite sobre avivamento. Mas antes de eu começar, eu quero te dizer que o avivamento ele não vem se você ficar olhando para mim. Ele não vem se você ficar com essa carinha de curioso, esperando algo acontecer. A Bíblia diz que nós nos enchemos do Espírito Santo falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Tem uma frase que diz assim: abra a tua boca e eu te encherei. Sabe que passarinho não come se ele ficar com a boca fechada? Você já viu o passarinho como ele come? Ele fica lá com a boquinha aberta. Ei, se você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, eu já te convido essa noite. Essa aqui é uma reunião de crentes pentecostais. Essa é uma reunião de homens e mulheres batizados com o Espírito Santo. E quem não for ainda vai sair daqui essa noite batizado com o Espírito Santo. Por isso começa a abrir a tua boca, começa a dizer glória a Deus, começa a dizer aleluia. Não fique calado, porque o Espírito Santo vai encher a tua vida em nome de Jesus. Nós viemos de Goiânia para falar sobre avivamento. E o primeiro ponto sobre avivamento é: volta à origem. O que é isso? Nós pensamos no avivamento em algo extraordinário, algo muito diferente, mas nada é além do que voltar ao plano original. O Rafinha ministrou uma canção e ele dizia: leva-me ao primeiro amor, leva-me ao primeiro amor. No Éden, o ser humano vivia um momento de comunhão com o Pai. Todos os dias nós nos encontrávamos com o Senhor. Todos os dias Adão tinha um encontro cara a cara com o Senhor. Lá não tinha religiosidade, lá não tinha limitações, lá não tinha nenhuma acusação, lá não tinha pecado, nada impedia a comunhão de Adão com Deus. Todos os dias Adão se encontrava com o seu Senhor. O avivamento nada mais é do que nós voltarmos a esse estado, onde nós temos comunhão com o nosso Pai, onde nós temos comunhão com Deus, onde Ele nos conhece e nós o conhecemos. Avivamento não é uma coisa de sentir um arrepio ou de acontecer algo tão extraordinário. Avivamento é você voltar ao plano original de Deus, que é que você tenha uma comunhão profunda com o teu Senhor. Nós somos criados para ter tempo secreto com Deus. Nós fomos criados para estarmos face a face com o Senhor. E todo homem, todo ser humano adora algo no secreto. Eu vou repetir essa frase. Todo ser humano adora algo no secreto. A escolha é sua, se você adora o Senhor ou se você adora outras coisas. Infelizmente hoje o ser humano, quando ele se encontra sozinho no seu quarto, muitas vezes ele adora o seu celular, o Instagram, o WhatsApp, ou outras coisas piores. Tem gente que adora o medo, a ansiedade, a depressão.
Tem gente que o seu Deus é um quarto fechado, escuro, onde ele pratica as piores barbaridades. Mas Deus nos chamou para que o nosso secreto seja todos os dias com aquele que nos criou e aquele que é capaz de nos fazer extraordinários. Termos uma vida apostólica, uma vida profética, uma vida de sinais e maravilhas. É essa vida que eu quero. Por isso, o primeiro ponto sobre o avivamento, irmão, você precisa ter o seu tempo com Deus. Não negligencie isso. Todos os dias, leitura da palavra e oração é a única coisa que garante que você não vai adorar outra coisa no teu secreto. Eu acompanho jovens há muitos anos tentando se livrar de vícios, de pornografia, e não conseguem. Mas só tem um jeito: substituir aquele Deus pelo Deus verdadeiro. Nós temos uma alegoria lá na nossa igreja que o nosso pastor sempre fala. Se uma criança acha um pirulito sujo, cheio de cabelo e areia no chão, ele vai querer chupar. Criança é assim, né? E vai dar um trabalho você tirar aquele pirulito daquela criança, não dá? Sabe qual é a regra para você conseguir tirar aquele pirulito sujo, cheio de cabelo e areia da criança? Você mostra um pirulito maior e mais bonito, limpinho para ela. Ela larga na hora o pirulito sujo e vai pegar o pirulito bom. O mundo não larga o pecado porque ainda não experimentou a plenitude da vida com o Senhor. E essa noite nós somos chamados a mostrar para o mundo qual é a verdadeira vida com Deus, porque aí eles vão largar o pecado. Não adianta você ficar falando, larga esse pecado, senão você vai para o inferno. Larga esse pecado, porque senão nada vai acontecer de bom na tua vida. As pessoas não recebem essa palavra. Mas quando você for testemunha de um Deus verdadeiro e mostrar aquilo que Ele tem feito por você, as pessoas vão te seguir e vão querer aquilo que você tem. Esse é o primeiro ponto. Volta à origem, intimidade e adoração. Agora, uma coisa que é muito importante: para que isso tudo? Por que nós queremos sinais e maravilhas? Por que nós queremos o Espírito Santo? Por que nós queremos esse avivamento, esse reviver do Espírito de Deus? Nós somos chamados para ser igreja. Quem aqui é a igreja do Senhor Jesus? Diga amém. Ei, sabe o que quer dizer igreja? Igreja é uma palavra que significa chamados para fora. Quando uma igreja perde o seu sentido, ela se torna um clube social. Quando uma igreja perde a capacidade de evangelizar, ela deixa de ser uma igreja e se transforma num clube social, onde as pessoas se reúnem todo domingo ou durante a semana, uma vez por semana, sei lá o que dia que é, mas se transforma num clube social. Igrejas que não batizam, igrejas que não ganham almas, e aqui eu transfiro essa responsabilidade para os indivíduos. Quantos estão aqui que nunca ganharam uma vida para Jesus? Quantos estão aqui que nunca evangelizaram ninguém? Ah, mas isso é função do pastor, dos obreiros, dos evangelistas. Não, isso é função da igreja. Ovelha é que gera ovelha. Pastor cuida das ovelhas. Quem tem o mandamento de pregar, sou eu, você, a pessoa que está do seu lado. Nós somos chamados para fora. O nosso objetivo de estar aqui é nos capacitarmos, nos enchermos de Deus, para que nós sejamos testemunhas daquele que nos tirou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Você sabia que igreja não precisa de defensor? Jesus não precisa de ninguém defendendo ele. Tem gente que se torna o defensor da igreja. Porque nós estamos perseguidos, eu vou defender o santo. Não. Jesus não te chamou para ser advogado da igreja. Ele te chamou para ser testemunha daquilo que Ele fez na tua vida. Onde estão as testemunhas do Evangelho? Para testemunhar, primeiro você precisa ter vivido. Segundo, você precisa contar. São os dois requisitos. Quando você vai ser testemunha de alguma coisa, você vai testemunhar daquilo que você viu. Você não pode testemunhar daquilo que você ouviu falar. Você não pode testemunhar daquilo que você imagina que seja. Você precisa testemunhar daquilo que você viu ou ouviu. Você é chamado a ver e ouvir as maravilhas do Senhor, para testemunhar. E quando você fizer isso, você cumpre o papel da igreja, que é chamados para fora.
Eu vou fazer de novo essa pergunta e eu quero que você saia daqui essa noite incomodado com isso. Talvez você esteja sentado aqui neste lugar, ou em outra igreja, ou em outro lugar, e tenha passado a sua vida toda e nunca ganhou uma alma para Jesus. Chegou o tempo disso mudar na sua vida. Chegou o tempo do avivamento, em que você vai sair daqui e vai falar para as pessoas sobre Jesus todos os dias. E você não vai ser apenas uma testemunha de falar, mas de viver. Porque isso também é importante. Sabe, eu conversava com o Fernando um pouco antes sobre algumas coisas que têm acontecido na igreja. Alguns escândalos que têm acontecido. E eu não sei você, mas às vezes a gente tem a capacidade ou a tendência de querer terceirizar. Ah, mas o cara não é da minha igreja. Uai, quantas igrejas existem? Eu só sei de uma. A igreja de Jesus, na qual nós fazemos parte. Só existe ela. Ah, mas eles são diferentes. Não. Esses escândalos estão sendo a carta viva que o mundo está lendo. E sabe por que acontece? Isso chama tanta atenção? Porque nós estamos tímidos, calmos. Nós não estamos mais vivendo sinais e maravilhas. Nós não estamos mais trazendo a presença de Deus de forma palpável, a ponto que o mundo olhe para nós e diga: ali tem algo diferente. É isso que nós precisamos viver. Volta à origem da igreja. Nós precisamos ser a carta viva que o Senhor escreveu e que o mundo lê. Deixa eu te contar. Essa igreja foi fundada há muitos anos atrás e o DNA dela é ganhar almas para Jesus. Não tinha outro objetivo. CI, eu não sei se continua tendo esse significado, mas era Centro Evangelístico de Itajaí. Nós vivíamos para evangelizar. Nós saíamos sexta-feira à noite. O grupo de jovens da igreja, nós subíamos em algumas caminhões. O bispo Francilino, o bispo Samuel Francilino, ele tinha era uma rural que ele tinha? Ele tinha uma rural também, que era da empresa. A gente subia naquela rural. Bandeirante, era uma bandeirante. A gente subia naquilo, enchia de caixa de som. Só que, irmãos, naquele tempo as caixas de som não eram miudinhas igual essas aqui, cadê as? Eu vi umas caixinhas de som bem miudinhas. Hoje em dia tá vindo assim, né? Naquele tempo as caixas de som eram do tamanho disso aqui. E eu tinha essa mesma altura e pesava 55 quilos. É verdade, né, Romélia? Eu parecia esse pedestal, irmãos. É verdade, vocês estão rindo. Eu parecia o pedestal. E eu, junto com alguns outros jovens, eu pegava aquela caixa de som, os irmãos pensavam que ela já estava montada, porque já estava no pedestal. A gente carregava o som da igreja, ia para as praças. Mas não era qualquer praça. A gente escolhia a praça onde tinha os drogados, onde tinha os surfistas doidos, cheios de droga. Nós montávamos aquela aparelhagem de som na sexta-noite ou no sábado à noite e começávamos a cantar louvores. E aqueles jovens, mesmo no meio do seu barato, drogados, bêbados, eles eram atingidos pelo Evangelho e centenas de jovens se converteram ao Evangelho através desse ministério. Isso está no DNA do CI, ser um ministério evangelístico. Cada homem, mulher, e não era nem o bispo Samuel Francilino que fazia isso, não. Era cada membro da igreja que se dispunha e ia atrás desses jovens. Nós não tínhamos medo, nós não tínhamos preguiça, nós não tínhamos falta de disposição. Aquilo era a nossa vida, aquilo era o que nos movia. O nosso final de semana era em adoração e evangelismo. Esse é o verdadeiro avivamento. Você talvez pense que o avivamento é um grande mover de Deus, em que você vai ficar chapado aqui na igreja, você vai ficar no reteté do Senhor e vai voltar para sua casa. Esse é um avivamento incompleto, porque ele só te enche, mas não te faz transbordar. O avivamento que o Senhor quer trazer neste lugar é um que transborda e alcança não só você, mas centenas de homens e mulheres que estão se perdendo. Eu saí daqui de Itajaí em 2001, mas eu posso confessar para vocês que eu vivi os piores anos dessa cidade. É uma cidade que estava entregue às drogas e à prostituição. Ela chegou a ser por muitos anos seguidos a cidade com o maior número
absoluto de casos de AIDS no Brasil. Não era relativo, não era percentual, era absoluto. Tinha mais pessoas infectadas com o vírus da AIDS aqui em Itajaí do que em São Paulo. E isso é algo extraordinário, isso é algo inimaginável, porque São Paulo tem 12, 13 milhões de habitantes e aqui tinha 170 mil. E tinha mais pessoas sofrendo dessa doença que vinha através da prostituição. Nós tínhamos clubes aqui, e eu falo porque eu não sei como que está, pode ser que ainda tenha muito desses inferninhos, que os jovens iam para lá para se prostituir e se drogar. E isso acabou com muito da nossa juventude. Era nesse contexto em que se levantou uma igreja e que se transformou numa luz nessa cidade. Nós salvamos, pela misericórdia de Deus, centenas de pessoas da morte por overdose ou da morte por essa doença maldita que é a AIDS. E o que nós estamos fazendo hoje em dia com esse legado, com essa unção, com esse impulsionamento de Deus, com essa palavra profética de Deus? Nós continuamos evangelizando ou as vidas continuam morrendo? Talvez Itajaí tenha mudado muito, melhorou muito, cresceu bastante, enriqueceu, não há mais tanta miséria, talvez o problema das drogas tenha sido controlado, mas a fome no coração das pessoas continua a mesma, precisando do Senhor, precisando do Espírito Santo de Deus, precisando ouvir daquele evangelho pelo qual você foi chamado, pelo qual você vive e pelo qual você não está fazendo nada para transbordar nas vidas das pessoas. Nessa hora você diz amém, ou então ai. Fala ai, que dói, né? Ouvir a verdade. Irmão, nós não somos chamados para nos engordar como homens e mulheres crentes, sentando e espiritualmente obesos, porque só nos alimentamos e não fazemos nada por ninguém. Nós somos chamados como profetas, como evangelistas dessa geração, para falar de Jesus e para trazer o reino de Deus do céu para a terra. Chega de sermos 007. O avivamento tem um segundo ponto dele, ele reconcilia gerações. Isso é extremamente importante. Por quê? Nós temos uma geração que viveu o que Deus fez no passado, e temos outra geração que está pronta para viver o que Deus tem para fazer agora. E sabe o que acontece entre essas gerações? Elas ficam disputando. E eu não estou falando só daqui, eu estou falando em todos os lugares. Porque os hinos de antigamente eram os melhores. Porque antigamente que se tinha unção. Antigamente não tinha parede preta nas igrejas. Não tinha esse tanto de luz. Era uma coisa mais simples, era um negócio, a gente sentia realmente a presença de Deus. Isso é a velha geração costuma falar. Essa nova geração, geração Z, geração do mimimi, geração Nutella. Tem que ser crente raiz, crente que ia para o Vale Ebenezer sexta-feira à noite, no inverno, orar. Lembra, Fernanda? A gente ia, um frio, e tinha vezes que a gente não levava blusa, porque aqui era normal, mas quando você pegava aquela rodovia Antônio Raio lá, atrás de uma pampa que a empresa tinha, ali era frio, menino. E a gente chegava lá e adorava aquele tempo que era o tempo bom. Não, irmão. Ei, você faz parte de uma geração que foi ferida. E tem outra geração que precisa ser curada. Deixa eu te contar uma coisa. Jesus, ele foi chamado para a casa de um homem cuja filha de 12 anos estava doente. Diga comigo, 12 anos. A filha estava doente, ela tinha 12 anos e Jesus estava indo para curar uma menina de 12 anos. Quando de repente chega uma mulher atrás de Jesus, doente, de fluxo de sangue. Há quantos anos, igreja? Há 12 anos. E ela toca nas vestes de Jesus. O que Jesus nos ensina? Antes de curar a nova geração, eu preciso curar a geração antiga. O Senhor te trouxe aqui essa noite porque Ele quer curar a geração antiga de todas as feridas, de todas as dores, para que Ele possa abençoar a nova geração. É tempo de reconciliarmos os pais aos filhos e os filhos aos pais. Esse é o avivamento do Senhor. Aleluia! Terceiro tópico.
O avivamento faz você convergir com o teu propósito. O pastor que escreveu Uma Vida com Propósito, eu esqueci o nome dele, ele é bem famoso. Rick Warren, obrigado. Rick Warren, ele escreve que os 2 dias mais importantes da vida de um crente é o primeiro dia quando ele se converte e o segundo quando ele descobre o seu propósito. Tem muitos crentes que ainda não descobriram o seu propósito. Você precisa se conectar a esse propósito. Ei, lembra Isaías 6? Isaías estava assentado triste porque o seu primo, o rei, tinha morrido. E ele foi levado em visão para um alto e sublime trono. E ele viu o trono de Deus naquele momento de tristeza. E ele disse que ele viu todo aquele ambiente de adoração. E naquele ambiente de adoração era declarado: santo, santo, santo é o Senhor, o Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. Por vezes nós lemos esse texto e nos apegamos a isso. Nós queremos ver o trono de Deus. Nós queremos ver aquilo que Saulo viu. Nós queremos ver aquilo que ele disse que nada mais importava para a vida dele. Ele considerava tudo como perda depois que ele viu Jesus. Nós queremos ver isso também. Mas isso só serve se nos leva ao nosso propósito. Porque logo depois que Isaías viu esse ambiente de adoração, ele ouviu um clamor dizendo: a quem eu enviarei? Esse mesmo clamor ecoa na eternidade até os dias de hoje. E hoje o Espírito Santo está soprando aos nossos corações: a quem eu enviarei? Esse é o propósito da igreja. O avivamento nos conecta ao propósito de evangelizarmos, ao propósito de nos tornarmos multiplicadores, ao propósito de nos tornarmos pais de filhos. Lembra a oração de Ana? Dá-me filhos, senão eu morro. Não sei se você sabe, os animais, e a gente agora tem o costume de virar pai de pet, né? A gente vai envelhecendo, a gente vai pegando cada coisa, né? E não sei se você sabe que uma das coisas quando a gente faz o cachorrinho fêmea é castrar. Porque se a fêmea, ela não for castrada e você não fizer com que ela dê à luz a cachorrinhos, é muito comum que os ovários, as trompas, o sistema reprodutivo do bichinho crie câncer. Porque aquilo foi feito para reproduzir. Aquilo que foi feito para reproduzir e não reproduz, se transforma em algo desnecessário e vira um câncer dentro do animal. Na igreja não é diferente. Nós somos feitos para reproduzir, e crente que não reproduz vira câncer dentro da igreja. Nós precisamos gerar filhos. Ana chorava: dá-me filhos, senão eu morro. E esse tem que ser o clamor da igreja evangelista: dá-me filhos, senão eu morro. Eu preciso evangelizar, eu preciso falar de Jesus. Esse é o tempo de abrirmos a nossa boca e testemunharmos daquele que nos chamou. Conecte-se com o seu propósito. Qual é o seu propósito? Ah, pastor, o meu propósito é pregar no púlpito. O meu propósito é ser líder de jovens. Meu propósito é tocar teclado. Não. Sinto te informar que nada disso pode ser o seu propósito. Isso talvez sejam meios de você fazer com que a mensagem chegue mais rápido. Por exemplo, o Rafa, ele tem um ministério de música. E uma das coisas que parece que foi um soco no meu estômago foi um dia eu perguntando para ele: filho, mas o que você espera disso? Ele falou: pai, eu espero que que o evangelho que eu vou pregar através das minhas canções leve as pessoas a reconhecerem a cruz de Cristo. Talvez tenha gente que queira cantar para ser famoso, cantar para estar nas paradas. Isso acontece dentro da igreja, mas se você é músico, a sua música tem que ter o propósito de evangelizar. Se você é líder de jovens, tem o propósito de evangelizar. Se você é pastor que prega numa plataforma, o seu propósito tem que ser levar a palavra do Senhor. Não pode ser outro. Não pode ser reconhecimento humano. Não pode ser cargos e posições humanas. Nada disso é o seu propósito.
O seu propósito é evangelizar. Dá-me filhos, senão eu morro. Nós não fomos chamados para o ficar. Nós não somos chamados... Aliás, fomos, né? Lá no livro de Pentecostes, lá na manifestação de Pentecostes, Jesus diz, ficai em Jerusalém, e tem gente que só para nessa parte, até que sejais revestidos. Só que depois do revestido, qual é o mandamento? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Poucas coisas Jesus pediu para a gente fazer. Jesus não pediu para a gente fazer muitas das coisas que nós fazemos hoje na igreja. Ele pediu para nós nos amarmos uns aos outros. Ele pediu para nós amarmos a Deus sobre todas as coisas. Ele pediu para que nós fôssemos um. Ele pediu para que nós cuidássemos dos pequeninos. E Ele pediu que nós evangelizássemos. Isso não é muita coisa. Tem gente que não está fazendo nem metade do que Deus pediu. Tem uma história de um patrão que ele contratou empregado e ele disse, olha, eu estou te contratando porque a louça na pia me incomoda muito. Então, por favor, lave a louça da pia. Provavelmente estava final de semana, sabe aquele jeito assim que se fica com preguiça, e a pia estava daquele jeito. E ele pediu para a empregada, saiu. Ia voltar no final do dia e a empregada, eu vou lavar essa louça, mas peraí, as gavetas do patrão estão desarrumadas. Arrumou as gavetas assim. Separou, bispo, cueca preta, cueca branca, cueca amarela. Separou por cor. Camiseta separou por cores também. As calças colocou tudo no cabide. As camisas sociais, gravata, enrolou tudo, botou. Quando estava tudo pronto, ela disse, agora eu vou arrumar as gavetas da patroa. Fez a mesma coisa que a da patroa. Arrumou todas as camas. Arrumou tudo na casa. E o patrão chegou 6 horas da tarde. Não tinha lavado a louça. O que ele falou? Mas eu te pedi para lavar a louça. Mas eu fiz isso, fiz aquilo outro. Mas eu só tinha te pedido uma coisa. Lava a louça. E você não lavou. Tem crente que vai ter essa mesma surpresa quando o Senhor voltar. Mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Ei, Jesus não pediu para a gente expulsar demônio. Em teu nome nós cantamos canções lindas, nós fizemos canções que atingiram 300 mil visualizações no YouTube. Nós fomos conhecidos como o maior ministério da cidade. Eu liderava 150 pessoas no meu grupo. Eu liderei uma célula que tinha reuniões toda semana. Eu fiz tanta coisa, vou dizer, mas eu pedi para você evangelizar. Quantas vidas você ganhou para mim? Sabe o que ele vai falar? Eu não vos conheço. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo da perdição. Não sou eu que estou falando isso, irmão. Você não precisa ficar olhando bravo para mim, não. Isso está na Bíblia. Jesus vai fazer isso. E Ele vai separar. Tem até que tomar cuidado com isso que eu vou falar agora, tá, gente? Eu estou falando de Bíblia. Ele vai colocar os bodes na esquerda e vai colocar os salvos na direita, tá? Mas isso é na Bíblia que eu estou falando, não estou falando de política, pelo amor de Jesus Cristo. O trem está feio hoje em dia para falar sobre esquerda e direita, mas os bodes vão para a esquerda. Perdão. Onde que você vai ficar? Você vai ficar na esquerda ou na direita? Você vai ser daqueles que o Senhor vai dizer, vinde para o meu lugar de descanso, porque vocês fizeram o que eu pedi. Ele só pediu isso. Você está amando o seu irmão? Você está amando a Deus? Você está cuidando dos pequeninos? Você está sendo um com o seu irmão? E você está indo por todo mundo e pregando o evangelho a toda criatura? Está tudo certo, irmão. Você não precisa se preocupar com as outras coisas. Nós cantamos isso no começo da noite, o pastor, o bispo, ele ministrou sobre isso. As outras coisas nos serão acrescentadas. Para de gastar sua vida procurando aquilo que não é importante. Gasta sua vida naquilo que é importante. Nós somos chamados para ser catalisadores. Sabe o que é um catalisador? Eu não sou mecânico e talvez eu fale alguma bobagem. Os irmãos que entendem mais de carro vão saber melhor. Mas o catalisador é uma peça que tem no carro, que ele pega os gases tóxicos e transforma em algo que não é tão tóxico. Esses são os catalisadores.
Nós somos catalisadores do reino dos céus. Nós pegamos todo esse lixo que está acontecendo na terra. Nós chegamos nos ambientes, nós mudamos esse ambiente para o ambiente celestial. Todas as vezes que nós chegamos nos lugares, os demônios fogem. Todas as vezes que nós entramos nos lugares, um pedacinho do céu entra junto. Talvez você trabalhe numa repartição pública cheia de encapetados. A hora que você chega, os demônios emudecem. A hora que você chega, o céu chega naquele lugar. Talvez você trabalhe num lugar onde façam até macumba. A macumba vai cessar ou não vai ter efeito nenhum, porque Ele te chamou para ser catalisador, para trazer o reino dos céus para a terra. Ele te chama como profeta dessa nação. Aleluia! Há um legado sobre essa igreja. Há um legado sobre você. Não perca isso. Tudo o que foi vivido ao longo dos anos, ele desemboca neste momento. Um momento de decisão. Um momento onde há uma bifurcação, onde você pode escolher continuar vivendo uma vida medíocre, onde você pode escolher viver uma vida extraordinária em Deus. Homens e mulheres que vieram antes de você já fizeram essa escolha, e é por isso que você está aqui. Pessoas que vieram antes de você tomaram a decisão de viver exclusivamente para o Senhor. O próprio Jesus foi o primeiro que abriu mão da sua vida. Ele desceu da sua glória. Ele assumiu a forma de servo. Morreu na cruz para que nós tivéssemos vida. E qual que é a nossa resposta em relação a isso? É vivermos uma vida medíocre, mais ou menos, nos contentarmos com as migalhas que caem. Migalhas às vezes boas, prosperidade, carros, apartamentos bons, em bons empregos, bons salários, isso são migalhas. Eu assisti aquela série de The Chosen, que fala sobre os dias de Jesus, e um dos episódios que mais me marcou foi quando Pedro passa por aquela pesca maravilhosa, e ele fica tão empolgado e diz assim: Jesus, a gente podia fazer isso mais vezes. E Jesus vira para ele e fala: Pedro, são só peixes. Por que você está tão empolgado com peixe? É peixe. E aqui nós vemos uma terra de pescadores, né? A gente sabe o tanto que peixe é abençoado, mas, gente, é peixe. É dinheiro. É só dinheiro. Ah, é só um apartamento. Pensa comigo algo, e isso sempre me incomodou muito. Imagina que você tenha muito, mas muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Quanto que você acha que é muito dinheiro? Alguém pode dizer um valor aí? 1 bilhão. 1 bilhão é muito dinheiro, né? 1 bilhão de reais. É bastante dinheiro. 1 bilhão de reais dá para comprar uma quadra em Balneário Camboriú, ou 2 ou 3, dá, né? Dependendo da quadra, dá. Não, dependendo do apartamento do Neymar, não dá um apartamento. Não, 1 bilhão dá. 1 bilhão dá. Eu quero que você comece a pensar o tanto de dinheiro que é 1 bilhão e o tanto de coisas que pode comprar. Ei, nós aqui temos a oportunidade de ganhar a cidade inteira para o Senhor, que é muito mais que 2 ou 3 quadras. Porque as coisas não valem nada sem as pessoas. Você é importante para o Senhor. A Bíblia chega a dizer que uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro, e nós estamos preocupados com coisas materiais, com dinheiro, com apartamento, com carro. Eu nunca esqueço o dia que eu comprei meu primeiro carro zero. E aquilo parecia a coisa mais extraordinária do mundo, sabe? Era um Palio, 4 portas. Vocês estão rindo, foi 90 e pouco. E o que eu quero chamar a atenção é exatamente isso. Não vale mais nada, irmão. Palio. Talvez seu sonho seja um pouquinho melhor. Você quer uma Mercedes e tal. Daqui a 20 anos, o que vai valer isso, irmãos? Isso eu estou falando foi, o Palio eu comprei em 96. Foi um dos primeiros que surgiu. Já tem 30 anos, né? Vai fazer 29 anos. Vale o que esse carro hoje, irmão? Nada. Aquilo que você está comprando hoje, que é tão valioso, que você dá a sua vida
Daqui a 20, 30 anos não vai valer nada, mas as pessoas com quem eu fiz conexão há 20, 30 anos continuam rendendo frutos de alegria para o meu coração até o dia de hoje. Gaste a sua vida naquilo que é importante. Faça e desenvolva relacionamentos com homens e mulheres de Deus. Pregue o Evangelho a toda criatura. Seja a carta viva, escrita por Deus, que as pessoas leem.